Opa, aqui é o Érico e a Sofia, que tá ali, ó. Me mandou essa pergunta da minha lista de transmissão do WhatsApp. Fala, Érico, tudo bem? Quem fala aqui é o Williams, tenho 20 anos, sou um jovem empreendedor também. Sou de Cruzeiro, São Paulo, e a minha pergunta é: Érico, eu com a minha idade de 20 anos, qual a credibilidade, como ganhar credibilidade no mercado para que as pessoas possam confiar em mim e eu me tornar referência, me tornar autoridade no meu ramo? Porque hoje eu desenvolvo, faço palestras de desenvolvimento pessoal e tudo mais, mas qual a credibilidade que eu posso passar para essas pessoas mais velhas? Forte abraço. Pois é, ter credibilidade é muito importante porque as pessoas tendem a acreditar em experts e quanto maior a percepção que você é um expert, uma autoridade no seu mercado, mais a sua chance de vender. O problema é que quando a gente está começando, a gente não é tão expert assim. Por que a gente acha que isso é um problema? Existe uma solução para isso, mas por que a gente acha que isso é um problema? Porque antigamente, expertise era sinônimo de tempo de serviço, expertise era sinônimo de experiência. Olha que interessante. Não que isso esteja completamente errado, mas antigamente as pessoas demonstravam expertise através do seu currículo, com seus graduações, com seus mestrados, com seus doutorados. Não tem nada de errado com isso. O problema é que hoje em dia cada vez mais pessoas têm graduações, cada vez mais pessoas têm doutorados, cada vez mais pessoas têm mestrados. E o fato é que o que era uma coisa escassa, hoje em dia é uma coisa comum. Existe uma inflação educacional. Cada vez mais a gente tem que procurar doutorados e mestrados para, enfim, se igualar. Hoje, no tempo do meu pai, você tem um doutorado era uma coisa de outro mundo. Hoje em dia é menos. Então, o fato é o seguinte, o mestrado, o doutorado não necessariamente vai te dar expertise. E quando você é mais jovem, a chance é que você ainda não tem esse tipo de expertise ou esse tipo de coisa no seu currículo. E como é que você então faz, você cria esse expertise? Através de uma simples palavra. Inclusive, essa simples palavra vai tender, na minha opinião pessoal, a ser mais poderoso que um doutorado no mercado e a ser mais poderoso que um mestrado. Não que a palavra em si seja mais poderoso, mas a percepção de valor dessa segunda palavra, ela gera mais credibilidade que um doutorado e que um mestrado. E o que é essa palavra? A palavra é resultado. Quando o mercado te percebe que você é uma pessoa que gera resultado, ele tende a ficar muito menos atento, olha que interessante, às suas credenciais. Eu costumo dizer que quando um baterista, vamos dizer assim, vai tocar num barzinho, as pessoas não perguntam se ele tem doutorado ou mestrado em bateria. Ele falou assim, senta aí e toca. Por isso que necessariamente a idade do baterista não é necessariamente importante naquele quesito. Jogador de futebol, a mesma coisa. O jogador vai jogar o futebol e ele não necessariamente o cara está olhando se ele tem curso aqui, curso ali, curso lá. Ele quer saber se marca gol. E no mercado, olha só que interessante, no mercado cada vez mais as pessoas valorizam resultado. Eu lembro que quando a gente começou nossa primeira empresa, o Pro Leilões, o Hugo, que era a face da empresa, era muito novo. Na verdade, ele é mais novo do que ele era hoje, mas enfim, 20 e poucos anos. E no mercado de leilões, né, de investimento de leilões, onde a maioria dos investidores eram pessoas mais velhas, mais experientes, para lá dos 40, como é que ele gerava resultado? Como é que ele gerava essa posição de credibilidade, sendo que ele era novo? Porque ele tinha mestrado em leilões de imóveis? Não, porque ele arrematava e demonstrava resultado. Então, é muito importante. Se você não é um quesito você ser mais velho, inclusive mais velho. Isso, inclusive, nem sei se te ajuda muito. Muita gente fala, eu tenho tantos anos de experiência. E geralmente é ele e a torcida do Flamengo que tem muitos anos de experiência na área. O que é mais importante é você demonstrar resultado. Eu vou falar o seguinte, demonstrar resultado em 2 níveis. Demonstrar que, no caso, se você é o expert, que você consegue gerar aquele resultado para você, se fosse, enfim, leilões de imóveis, que você arremata os imóveis ou arremata boas galinhas mortas ou consegue achar boas barganhas, fazer bons negócios. E quando o cara vê que você faz muito resultados acima da média, ele vai tender a te escutar independente da sua idade. Pergunta como é que eu sei disso? Porque é isso que aconteceu com o meu irmão. E a segunda, então assim, você gerar resultado. E a segunda coisa que você pode fazer é os seus clientes gerar resultado. Assim, por exemplo, veja na fórmula de lançamento, o fato de eu fazer lançamentos bons é bom, me ajuda a ganhar credibilidade. A maioria das pessoas não estão
preocupadas se eu tenho doutorado ou não em marketing, né? No caso, não que isso não adicionasse, mas a maioria das pessoas estão mais preocupadas nos resultados e menos preocupadas nas credenciais. Olha que interessante, resultado tende a ter uma percepção de credibilidade maior, na minha percepção hoje no mercado, do que credenciais. Por quê? Porque tem muita gente com credencial que não gera resultado e tem muita gente que gera resultado e não tem credencial. Então, assim, você foca em você conseguir resultado para os seus clientes. Olha que interessante. Demonstrar que os seus clientes, após comprar o seu produto, dão resultado também. Agora é o seguinte, muita gente me pergunta, Érico, mas eu estou num ciclo da mediocridade. Porque é o seguinte, eu sou jovem, logo não tenho resultado, né? Enfim, não tive tempo de ter resultado. Como eu não tenho resultado, logo eu tenho menos clientes. Como eu tenho menos clientes, logo eu tenho menos resultado ainda. E aí isso acontece. Como é que eu quebro isso? E a grande sacada é o seguinte, você quebra isso comendo pelas beiradas, indo de pouco em pouco. Quando você está começando, procura fazer uma venda para poucos clientes. É mais fácil vender para poucos do que para muitos, né? Quando você está começando é mais fácil, porque você pode dar atenção. Eu não sei o que você precisa fazer para vender para os primeiros clientes, mas a grande sacada é não necessariamente ter esses primeiros clientes para gerar lucro. Como assim? Você vai fazer vendas que não vão gerar lucro? Talvez sim, fazer vendas que não vão gerar lucro. E o que essas vendas vão gerar? A possibilidade de você ter os seus primeiros estudos de caso. Então você começa pequeno, com poucos clientes, aqueles que, enfim, no universo grande, alguns caras, se você estudar essas técnicas de marketing, você vai tender a aumentar a sua probabilidade de vender. E quando você aumentar essa sua probabilidade de vender, o que vai acontecer? Você vai ter a chance de gerar os seus primeiros resultados. Logo, os primeiros clientes, no seu primeiro lançamento, na sua primeira campanha, o dever dela não é necessariamente gerar lucro, e sim focar em gerar os seus primeiros estudos de caso. E você vai ter muitos estudos de caso? Não necessariamente. Você vai começar pequeno, né? Sonha grande, mas começa pequeno. Então você vai ter o seu primeiro estudo de caso. Quando você tiver o seu primeiro estudo de caso, vai ser mais fácil você influenciar outros clientes a comprar o seu produto. Gatilho mental da prova. Olha que interessante. E quanto mais clientes comprarem seu produto, mais chance você vai ter, né? Mais possibilidade você vai ter de gerar mais resultado. E aí quando você gera mais resultado, você vai ter mais, enfim, e aí vai. Assim, quando eu comecei a fórmula de lançamento, eu comecei com alguns estudos de caso. Hoje a gente tem por volta de mais de 500 estudos de caso, mas não começou assim. Olha que interessante, começou gerando resultado para poucas pessoas, focando nessas poucas pessoas, e à medida que a gente ia tendo os estudos de caso, a coisa ia ficando mais fácil através do gatilho mental da prova. Agora, uma pergunta que muita gente me faz é: quantos estudos de caso eu preciso para ter, vamos dizer assim, para ser considerado um expert? Na verdade, não necessariamente muitos. Inclusive tem até eu li num livro que chama Ideias que Colam, esse livro aqui, ó. E nesse livro ele descreve o efeito New York, New York. O que é o efeito New York, New York? New York, New York é uma música do Frank Sinatra. E nessa música, na letra da música, ele fala New York, New York, enfim. E uma hora ele fala assim: If you can make it there, you can make it anywhere. Se você conseguir se dar bem lá, você vai se dar bem em qualquer lugar. Por quê? Porque, enfim, para quem conhece Nova York, é uma cidade mais dura, mais difícil, mais competitiva. Se o cara se deu bem em Nova York, quer dizer que ele se dá bem em qualquer lugar. Então, o que acontece? Você pode sim ter estudos de caso com o efeito Sinatra. O que são os efeitos Sinatra? Estudo de caso é o seguinte: se ele conseguiu resultado, se ele conseguiu, né, se o seu cliente conseguiu resultado naquelas condições de temperatura e pressão, qualquer um consegue. Vou dar um exemplo. Muita gente fala o seguinte: o Joubert Chaves, né, da Universidade do Inglês, ele fala assim, cara, se eu conseguir falar inglês, ele começou a estudar inglês muito tarde na vida, e, enfim, nunca teve uma base escolar em inglês, e aí ele conta as condições e definitivamente você consegue ver. Ele fala: se eu conseguir falar inglês, se eu aprendi, mesmo sendo esse zero à esquerda antes, né, desse método, qualquer um consegue. Então, assim, às vezes nos casos da fórmula de lançamento, tem muitas pessoas que conseguiram sucesso através em condições de temperatura e pressão muito difíceis. E as pessoas falam: nossa, se ela conseguiu, se ele conseguiu, eu também consigo. Então, assim, você não precisa de muitos estudos de caso para ter credibilidade e mostrar resultado. Você só precisa que tenha um efeito Sinatra. E esse processo é um processo
iterativo. Com o tempo, as chances são que se você entrar num ciclo, né, de produção, focar em poucos estudos de caso, as chances são que você vai conseguir. E só para terminar, a ideia que eu queria te falar hoje é que resultado é o maior gerador de credibilidade que eu conheço atualmente. Pode ser que mude, mas eu acredito que resultado gera mais credibilidade. E se você é jovem, lembra dessa frase: ninguém pergunta quantos anos o Neymar tem. As pessoas perguntam se ele marca gol. Um grande abraço e eu te vejo no próximo episódio.